Saudações a todos! Eu sou Anubis e terminei de ler a obra Astronomia, os Astros, a Ciência e a Vida Cotidiana de Marcelo Ghirardi Chapo. Vou falar um pouquinho melhor sobre esta obra e se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, eu comecei faz um tempo. Uma das estratégias, na verdade, que eu pensei em criar um canal de livros é porque eu tô numa fase da minha vida onde, pela primeira vez, tempo e dinheiro já não são mais um problema tão grande quanto eram quando eu era mais jovem. E eu decidi criar esse projeto aqui meio que para ter a chance de ler obras que eu sempre quis, ter tempo de estudar aquilo que eu sempre quis. E um dos grandes incentivadores disso foi o fato de que eu imagino também que, como vários de vocês, fui vítima de um sistema de educação muito bosta, que foca quantidade e não qualidade, conteúdo em vez de realmente formação real, científica, etc. De forma que eu completei aí toda a minha educação formal e eu senti uma imensa carência de uma formação científica de fato, né? Que a educação de ciência que você tem na escola, ela é basicamente protocolar. Ela é enfiar um bando de conteúdo, um bando de teoria, um bando de coisa nos alunos e esperar que eles vomitem isso em cima de uma prova, esperando que eles, de alguma forma, absorvam tudo isso, né? E, na minha opinião, a educação é o absoluto oposto. A educação é o dom, ou seja, ela não pode ser feita dessa maneira industrial que é feita na nossa cultura. Ela é o dom que algumas pessoas realmente vocacionadas, que deveriam ser chamados professores, têm de incitar no aluno o gosto, a fascinação por um determinado tema, pela ciência de maneira geral, enfim. E por perceber essa imensa carência em mim, embora eu goste muito de ciência, eu decidi meio que completar essa lacuna na minha vida, né? De forma que eu comecei a estudar muitos livros de ciência, né? E eu parei para pensar, bom, se eu tivesse que estudar ciência a fundo como um leigo, eu começaria pelo quê? Eu começaria pelo início de tudo, pela cosmologia, pela história do nosso universo. O que é esse universo? Como ele se formou? Embora eu sempre tenha gostado e tenha, enfim, assistido vários documentários sobre esses assuntos, a verdade é que qualquer um que já tenha estudado isso percebeu que quanto mais você estuda sobre esses temas, na verdade, menos você sabe, né? Então eu sempre tive essa fascinação e esse desejo de cumprir, de preencher essa lacuna em torno de conhecimento de ciência de verdade, né? Então eu comecei essa jornada de ler livros sobre cosmologia. Já trouxe vários aqui para vocês, livros do Carl Sagan, livros, enfim, de vários outros autores, de forma que eu estou aos poucos meio que pavimentando aí esta jornada do meu conhecimento em torno de cosmologia, né? Como o nosso universo surgiu, como ele se formou, o que são as leis que regem o cosmos da maneira mais profunda possível, enfim, saciar essa curiosidade, essa demanda aí da minha alma por ciência. Então, este aqui é um dos livros talvez mais interessantes que eu trago a vocês dessa minha jornada, que é este livro deste professor chamado Marcelo Ghirardi Chapo. Ele é um físico lá de Santa Catarina, fez mestrado, doutorado na área, e hoje ele é o professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e coordenador do projeto Astro e Física, cujo objetivo é fazer divulgação científica de temas de astronomia, física geral e enfim. Então ele é um professor e eu acho que esse livro deixa muito claro que esse cara tem uma vocação absoluta para fazer isso, porque qualquer um que tenha estudado temas de ciência sabe o quão complicado é isso. E se já é complicado absorver esse conhecimento, é ainda mais difícil você transmitir isso. Você tem que ter, de fato, um dom para isso. E, para mim, lendo essa obra aqui, isso aqui ficou muito claro que este cara tem um dom incrível e uma paixão muito grande por astronomia. Então, este livro aqui, ele tem um pouco mais de 100 páginas. E a pretensão dele é exatamente esse título aqui que me chamou muita atenção e por isso eu comprei o livro, né? É Astronomia, os Astros, a Ciência e a Vida Cotidiana. Ou seja, a pretensão do livro não é só falar de cosmologia, de como é que são os astros, como é que certos fenômenos acontecem.
é correlacionar isso com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a nossa vida comum aqui de seres humanos neste planeta, né. Enfim, esse livro aqui ele acabou assim, é um livro que você lê e você tem a sensação de que você quer mais, de que você não foi plenamente satisfeito, né. E eu acho que isso que é um bom livro, que um bom autor faz. Ele te instiga em torno de um tema e vai te conduzindo ao longo do livro inteiro, de forma que você fica preso ali e você sente falta quando isso acaba, né. Então, em pouco mais de 100 páginas, ele consegue fazer o que muitas obras, simplesmente não conseguiram comigo, de grandes autores que eu já trouxe a vocês e de outras que eu estou lendo aqui também, enfim. Esse livro ele também poucas vezes eu vi um cara conseguir explicar tão bem certos fenômenos de astronomia, né, tipo conjunções, oposições, ocultações, enfim, todos aqueles fenômenos que aparentemente são muito complexos, né, para você ler, entender de uma maneira bem abstrata, sem referências. O livro ele tem algumas imagens que ajudam a ilustrar isso muito bem. Então, assim, coisas que você nunca entendeu de fato como é que se processam, né, neste livro ele consegue fazer com pequenas imagens, assim, a coisa ficar de fato bem clara, né. Então ele traz algumas ilustrações que são bem simples, bem rudimentares, mas são 100% efetivas para te transmitir, te remeter àquilo que ele quer, né. Então esse livro aqui ele foi um deleite, ele foi um achado, eu adorei esta obra. É uma obra que, como eu disse a vocês, tem pouco mais de 100 páginas, mas é de uma densidade e ao mesmo tempo de uma simplicidade incrível. Eu poucas vezes vi um autor ser capaz de fazer isso com um determinado tema, dominar com tanta maestria um determinado assunto. E eu acho que é isso que homens que de fato amam aquilo que fazem, que têm esse dom, que é de fato ser professor, né? Que novamente não é uma profissão para mim, ser professor é um dom. Um professor é alguém que ama e domina um assunto e também tem este dom de transmitir o amor e este assunto, essas ideias para outras pessoas, né? Não é qualquer pessoa que faz isso. E neste livro esse cara provou que ele tem muito essa vocação, esse perfil, essa habilidade, né? Não é qualquer um que faz isso. E novamente é sempre uma preocupação dele de não somente te mostrar as leis e os fenômenos que regem o cosmos, mas a correlação disso na nossa vida diária, né? Eu moro numa área do país onde não existe praia, mas ele me mostrou aqui como é que funciona todo aquele fenômeno lá de lua cheia, das marés altas e baixas, né? De forma que ficou muito claro e, enfim, isso é só um exemplo de várias outras coisas que ele também faz com maestria nesse livro, né? Então eu poderia ficar falando horas aqui desse livro, gostei bastante. Então se eu tivesse que dar uma nota para este livro, eu daria a nota 10. Eu acho que eu nunca, só em um único livro que eu trouxe aqui dei nota 10 no canal. E por que nota 10? Porque ele é perfeito? Não. Um livro nota 10 para mim é um livro que cumpre perfeitamente a pretensão a qual ele se destinou, né? Enfim, na introdução do livro ele fala de tudo que ele quer, o objetivo, e ele para mim consegue fazer todo o objetivo do livro aqui ser atingido com maestria, né? Então isso é um livro nota 10, um livro que atinge a proposta, a meta a qual ele se destinou. E esse livro ainda faz mais que isso, né, que é fazer você querer mais, querer, enfim, ficar ainda mais apaixonado pelo tema, né. Enfim, nota 10 é uma nota mais que justa aí para este livro. E para você que ficou até o final do vídeo, eu sempre trago aqui uma recompensa aos heróis que acompanham o conteúdo até o final, que é permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto, com preço promocional, por tempo limitado. É só escanear estes QR Codes que vão te remeter aos sites da Amazon e do Mercado Livre, das quais eu sou um parceiro. Basta você escanear os QR Codes, vai te remeter aos sites aí, aos aplicativos dessas plataformas. De qualquer forma, eu também sempre deixo estes QR Codes por meio de link aqui na descrição do vídeo. Então, eu sempre deixo, é a mesma coisa, né? Eu só deixo as duas formas para ser mais prático. Não sei se a pessoa que me assiste está vendo pela TV, pelo computador, pelo celular, enfim, o que for mais prático e conveniente para você. Se você adquirir essa obra, eu ganho uma pequena comissão, o que me motiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês. E também considere a data que você está vendo o vídeo e a data que eu estou publicando o vídeo, porque eu não controlo a política de preço das empresas, pode ser que ela mude a qualquer momento, e eu não tenho o menor controle sobre isso, né? E eu sempre deixo as duas opções, porque eu não sei se a pessoa é assinante do Meli Plus ou do Amazon Prime, né? De qualquer forma, eu também sempre deixo os links aqui dos serviços da Amazon,
que você pode estar assinando aí. Amazon Prime é uma suíte de recursos aí, onde você ganha frete grátis, streaming, enfim, vários benefícios. Basta você conferir aí. Então, bem, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um livro excelente para quem realmente gosta de ciência, de astronomia, enfim, fascinante, muito bom. Este professor Marcelo aí tá de parabéns. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comente, compartilhe. Fique à vontade na seção dos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.